entendendo um pouco agora sobre as abordagens de pentest. Então, a gente tem três principais abordagens de pentest: white box, black box e gray box. Começando pela white box, então, seria aí a caixa branca, o teste de caixa branca. Nesse teste, nesse pentest, o atacante ele tem um acesso total ao sistema. Então, o analista, o pentester, ele vai ter um acesso total, e quando a gente diz total, seria ao código-fonte, né, o source code, a todas as credenciais, né, não literalmente todas, mas todas as credenciais que ele possa se beneficiar para entender melhor o sistema, certo? Então, por exemplo, as credenciais do sistema de CI/CD, por exemplo, que seria o sistema a esteira de desenvolvimento, né, do sistema. Aqui ele também teria acesso a diagramas de rede, arquiteturas de software, arquiteturas de segurança e tudo mais, tá? Então, o foco do Whitebox é mais em identificar falhas mais profundas e também falhas lógicas. Tá? Tendo acesso ao código-fonte é mais fácil de identificar possíveis falhas lógicas. Ele é mais rápido, de certa forma, em identificar alguns tipos de vulnerabilidades. Então, por exemplo, se a gente quer encontrar um SQL injection, uma injeção de SQL, a gente pode procurar no source code por algumas regex que são características a levarem a esse tipo de falha, certo? Mas, por outro lado, apesar de ele ser mais rápido e pode agilizar o processo de identificação de falhas, a duração do pentest em si normalmente é muito mais longa, porque além de testar dinamicamente as aplicações, que os outros abordagens também testam, tu vai ter que olhar estaticamente e olhar, né, todos esses diagramas, código-fonte, acessar as credenciais e tudo mais, então acaba levando muito mais tempo. Por isso que o white box às vezes não é tão escolhido, porque parece mais lógico, né? Eu vou utilizar e contratar e fazer a abordagem que é mais produtiva, certo? Que possivelmente resulta em mais identificação de vulnerabilidades. Só que muitas vezes o white box acaba ficando muito caro, justamente pela essa quantia de dias elevada aí que um ataque desse tipo leva, certo? Então, basicamente esse seria o exemplo de white box. Black box é justamente o oposto. Então, no ataque de caixa preta, nenhum acesso ao sistema é dado, nenhum. Então, por exemplo, a gente vai testar uma aplicação web, a única coisa que o pentester recebe é a URL daquela aplicação. E é isso. Se tiver um jeito de se registrar na aplicação, ele vai se registrar. Se não tiver, ele vai testar o que ele tem acesso, certo? Então, ele vai basicamente testar o que aquele escopo dá de superfície de ataque para ele, né, e baseado nisso, acaba acontecendo o pentest de black box, tá? Então, o analista acaba não sabendo nada sobre o sistema, e essa seria a visão aí mais realista do ponto de vista de um atacante externo, certo? Só que tem um pequeno problema, né? Pode ser que nem todas as falhas sejam encontradas. Mas daí você pensa, pô, mas daí se ele simula um atacante que não encontrou todas as vulnerabilidades, ele meio que simulou o ponto de vista do atacante. Por mais que existam vulnerabilidades internas, por exemplo, se um atacante não conseguir alcançar elas, tudo bem no nosso sistema, certo? Bom, não é bem assim. No ataque de Grey Box, seria a mistura do White Box e do Black Box, né? E o Black Box, obviamente, pessoal, seria muito mais rápido que um ataque de White Box, então esse seria a opção mais barata, pensando no nível de quem está contratando. O ataque de Grey Box, ele mistura as duas outras abordagens, então White Box e Black Box, e o atacante vai receber um acesso parcial ao sistema. Então, por exemplo, ele vai receber lá um par de credenciais para acessar a aplicação web, e é isso. O ataque de Grey Box seria o que mais equilibra o realismo com uma profundidade técnica. Por quê? Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma aplicação web feita para clientes, tá? Então, um atacante, teoricamente, ele não conseguiria acessar a parte interna, a parte autenticada desse sistema, porque ele bateria lá no formulário de login, por exemplo, não tendo credenciais e não tendo nenhuma falha no sistema de autorização. Certo? Se tivesse alguma falha no mecanismo de login, ele poderia simplesmente bypassar o login e acessar. Mas vamos supor que não tenha nenhuma falha. Aí beleza, no ataque de black box, ele testaria somente isso, somente a parte não autenticada. Agora vamos supor que em algum momento existe uma vulnerabilidade dentro, na parte autenticada, tá? Então dentro das barreiras do sistema. E vamos supor que em algum momento alguma credencial dos seus clientes, porque tu não tem controle a como os clientes estão gerenciando as credenciais deles. Tu não pode garantir 100% que nenhum cliente teu vai vazar as próprias credenciais deles, certo? Então vamos supor que algum cliente dessa aplicação acaba vazando as credenciais e o atacante encontra as credenciais. A partir desse momento, agora ele tem toda uma superfície nova, não autenticada, quer dizer, autenticada, que não foi testada no Black Box, porque naquela época do Black Box, por exemplo, essas credenciais não tinham sido vazadas, e agora o atacante simplesmente tem toda uma nova gama de
possibilidades para testar, né, maliciosamente a aplicação de forma autenticada, utilizando essas credenciais vazadas, certo? Então, por isso que muitas vezes é indicado fazer um ataque de Grey Box, porque dando, por exemplo, nesse cenário que tu dá credenciais para o pentester, tu poderia simular que essas credenciais foram vazadas de alguma forma por um possível cliente da tua aplicação. Então, o Grey Box é o que mais equilibra aí, tanto o realismo quanto uma profundidade técnica, tá? Então é muito comum em pentests corporativos também, porque numa faixa de preço seria, né, se a gente fosse dividir preço por quantia de vulnerabilidades, ou né, se a gente fosse pegar qual pentest tem resultados mais produtivos, né, mais interessantes em relação ao que foi pago, seria o ataque de Grey Box ou de caixa cinza, certo? Então esses são os três tipos de abordagem.